Oi, gente, nós estamos aqui de volta nesse nosso papo sobre como potencializar a influência digital de cada um de vocês. E nesse módulo 4 a gente vai falar sobre as melhores práticas, são algumas dicas que a gente tem de mercado, coisas que funcionam bem, tanto para marcas quanto para pessoas físicas. E vamos falar de impulsionamento, que é basicamente eu pegar o post de vocês, colocar um dinheiro extra em cima, ou seja, mídia, né, isso que a gente chama de mídia, e fazer com que ele tenha mais alcance, ou seja, ele fale com mais gente até do que o seu próprio número atual de seguidores. Então vamos lá. As nossas melhores práticas, elas são, na verdade, algumas diquinhas que eu sei que alguns de vocês já devem fazer, sem dúvida, mas a gente queria até formalizar algumas coisas dessas aqui. Por exemplo, os textos. Principalmente quando a gente está falando de Instagram. Tentar fazer textos mais curtos. Tentar contar a sua história, talvez, o texto de fora, né, a legenda da foto, do vídeo. Tentar contar isso de um jeito mais enxuto, mais sintético. Por quê? Porque o melhor mesmo é contar a sua história, contar o que você precisa contar através da foto. Ou seja, a foto tem que mostrar, de fato, do que se trata. O vídeo, por mais curto que ele seja, ele tem que contar a história de um jeito direto, sem precisar ter uma história muito grande no texto de fora para explicar tudo aquilo. Vídeos pessoais e informais de autoria própria, ou seja, o que a gente chama de video selfie. Vocês precisam perder, isso é uma coisa que algumas pessoas têm menos, outras têm mais, mas vocês precisam perder o medo da câmera. Então, assim, quando a gente está falando de video selfie, é da mesma forma que uma selfie, foto, é aquela foto que você pega o celular, tira de você mesmo. O vídeo é aquele vídeo que você vai gravar de você mesmo, olhando para a câmera, falando, como eu estou falando com vocês falando com as pessoas que estão lá do outro lado, acompanhando os posts de vocês. Não tem que ter medo, é legal, é bacana, e a pessoa sente uma importância, ela sente como se você tivesse dedicado uma parte do seu tempo, do seu dia, que dentro daquela narrativa que a gente estava falando nos módulos anteriores, é um dia muito corrido, é um dia cheio de compromissos, é um dia de muita coisa acontecendo, você parou um momento no seu dia e dedicou para ela, olha que legal. Então, no fim das contas, é muito bacana você poder ter esses momentos de quase de intimidade mesmo com as pessoas que seguem você nas suas redes sociais. Evitar muito card com texto, card, post, como vocês queiram chamar, enfim. Aquelas imagens que tem o textos demais, elas não precisam necessariamente ser o grande... Elas não precisam necessariamente ser o grande momento dos seus posts. Uma frase bacana, uma frase... que seja inspiracional, é legal. Coloca, não tem problema, mas não fica colocando isso com muita frequência. Por quê? Porque o Instagram, o algoritmo, sabe aquele que a gente falou lá de trás, os robozinhos? Pois é, o algoritmo do Instagram, do próprio Facebook mesmo, eles olham essas imagens que tem muito texto e entendem aquilo como se alguém estivesse fazendo um spam. Ou seja, como se estivesse fazendo uma propaganda não solicitada, né? Que não é comum, ou seja, eu tenho um perfil meu no Instagram, que é um perfil de foto, e eu fico postando um monte de imagem que só tem texto. Cadê as fotos? Cadê eu? Cadê a pessoa? Então, é importante que a gente também entenda que isso é um jeito de driblar o algoritmo. Vou mostrar cada vez mais gente. Evita a linguagem muito vendedora, muito varejo, né, que a gente chama, uma linguagem de varejo, né? Eu vou mostrar produto? Vou mostrar produto, mas vou mostrar produto dentro de uma outra pegada, com uma linguagem diferente, como parte do meu... da minha hora da refeição, da minha hora de talvez consumir o produto. O melhor jeito talvez de mostrar o produto é você consumindo o produto, é você... mostrar as pessoas que trabalham com você consumindo o produto e não ficar posando ao lado de uma embalagem, por exemplo. Isso não é uma coisa que funciona bem. Evita superprodução, não tem necessidade nenhuma. Se a gente sabe que vou postar um vídeo, mas será que a luz aqui tá boa? Será que o enquadramento tá legal? É bom pensar nisso? Claro que é bom. Mas você não é uma produtora de vídeo, ou seja, você não precisa pensar numa luz profissional, num baita enquadramento. Não, as pessoas que estão lá do outro lado, elas estão querendo, no fim das contas, ver você. E ver você significa que é você fazendo aquele registro em vídeo. Então, se é você fazendo aquele registro em vídeo, você ou, por exemplo, alguém da sua família, alguém que trabalha com você, mostrando você no celular... Óbvio, ela não está esperando que veja uma produção caríssima, com iluminação profissional. Desencana disso. Pode realmente cortar isso da sua lista de prioridades. Ter gente nas postagens é muito legal.
Ou seja, as pessoas estarem presentes nos seus posts. Você aparecer, evidentemente, eles querem ver você, mas ver outras pessoas que você encontre. Então é aquilo que a gente estava falando também nos outros módulos. As pessoas que você encontra nos eventos, nas viagens, nas reuniões de negócios, senta com elas, abraça, tira foto. Isso é uma coisa muito legal. Fala com o seu seguidor. E quando a gente está falando de falar, lembra nas interações, que a gente estava falando no outro módulo, conversa com as pessoas, mas é mais do que isso. É no texto de fora, de repente, fazer uma provocação. É dizer, o que você acha? Me dá a sua opinião. Quero ver a sua opinião nos comentários. Por quê? As últimas alterações, voltando de novo nos algoritmos, sempre eles, né? Por isso que a gente está falando aqui de incentivar conversas. Nas últimas alterações dos algoritmos, tanto do Facebook quanto do Instagram, o Instagram talvez um pouco menos, mas a tendência é que ele se torne mais igual ao Facebook, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente também. O funcionamento dos robozinhos no Facebook, em algum momento, vai ficar muito próximo no Instagram também. Vai ficar uma coisa muito igual nos dois. Mas, quando a gente está falando de algoritmo, as últimas atualizações foram para o seguinte, eu enquanto robozinho, né, aqui, tal, vou privilegiar os posts que tem mais conversa. Então, assim, nos comentários tem mais gente falando. Por quê? Porque isso é uma rede social. Como é uma rede social, se espera que as pessoas, elas interajam umas com as outras, elas sociabilizem entre elas. Então, é importante que os seus posts, de alguma forma, gerem uma conversa. As pessoas vão lá nos comentários, falam o que acharam da foto, o que acharam do vídeo, e você incentiva essa conversa ainda mais indo lá e respondendo. Então, tudo isso é super importante também. Esteja presente no dia a dia das suas postagens e incentive as pessoas a estarem presentes. Não é só ela entrar lá e dar um like. Dá um like e faz um comentário. Aí a gente tem esse pensamento aqui da bola de neve, só para vocês não esquecerem, botar na cabeça de vocês mais uma vez. Lembra quando a gente estava falando do que é sobre menos é mais? Então, pois é, quem posta muito acaba engajando. Engajar é essa coisa de o engajamento que a gente considera é a quantidade de likes que o seu post teve, a quantidade de compartilhamentos que ele teve, a quantidade de comentários que ele teve, tudo isso é engajamento. Se você posta muito, engaja pouco. Se os seus posts eles engajam pouco, o algoritmo enxerga eles como irrelevantes, eles aparecem para pouca gente. Como eles aparecem para pouca gente, menos gente engaja com eles. E como eles engajam pouco, volta para o começo do papo. Ou seja, eles estão engajando pouco, você passa a ter cada vez menos gente alcançada. E aí tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, assim, legal, tá bom, tenho que pensar menos é mais. Mas o quanto então esse menos é mais? Ó, a nossa sugestão, assim, vai ser entre 2 a 3 posts por semana, levando em consideração muitos dos trabalhos que a gente já fez em redes sociais para uma série de clientes, pessoas físicas ou não. Marcas e pessoas físicas. Mas uma coisa que a gente não recomenda de jeito nenhum, nunca, jamais, é essa necessidade de eu preciso postar um post por dia. Agora, quando a gente está falando de stories, por exemplo, é outra conversa. Então, quando a gente está falando de não recomendamos um post por dia, é um post por dia na timeline. Nos stories, aí os algoritmos não têm muita atuação em cima disso, não. Então, legal, faz bastante stories, isso, faz bastante registro, bacana, registro ao vivo, foto, vídeo nos stories, legal. Faz transmissão ao vivo, tudo bem, mas quando você for pensar em colocar alguma coisa na timeline, pensa 2 a 3 vezes por semana. Uma coisa que é fundamental a gente tem em mente aqui, dados. Dados são importantes. A gente só consegue, de fato, ter a noção clara de o que a gente está fazendo está dando certo ou não, se a gente consegue analisar isso. E a gente só consegue analisar com dados. É o que a gente chama no Facebook, no Instagram, enfim, de analytics. Ou seja, eles te dão uma página que só você tem acesso para você poder fazer essa análise de dados. Você está vendo, por exemplo, que os posts ali naquela... Você vai ter acesso a uma série de gráficos que vão te dizer assim, os posts que são em formato vídeo, para mim, estão funcionando melhor. Os posts que são estáticos é que estão funcionando melhor. Eu posto, por exemplo, toda segunda-feira e não está funcionando bem, mas quando eu posto na terça,
funciona muito melhor. Então você também cria a sua estratégia, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, vai variar muito de acordo com o tipo de conteúdo que você vai fazer, mas entender esses dados é importante para você criar a sua própria estratégia. Como é que eu faço para ter acesso a esses dados, por exemplo, no Instagram? Simples. Você acessa a parte de configurações do seu perfil no Instagram. Lá no canto superior direito tem uma rodinha, né? Como se fosse uma engrenagem. Você clica ali e tem uma opção que é escolha alternar para o perfil comercial. Aí a gente volta no que eu tinha falado no módulo anterior, que era a fanpage do Facebook. Você precisa conectar o seu perfil para ele virar um perfil comercial, seu perfil no Instagram, para ele virar um perfil comercial, ele precisa estar conectado a uma fanpage no Facebook. Uma fanpage é uma página comercial no Facebook também. Então não é o seu perfil normal de pessoa física que você criou, entrou lá, falou com seus amigos. Não. É uma fanpage. Aí as pessoas elas vão passar a não se conectar com vocês, elas vão passar a te seguir, elas vão passar a ser suas fãs no Facebook. Criar essa página comercial no Facebook é super simples, tranquilo, enfim, a partir da página inicial você já consegue criar a sua, de um jeito super simples, não vai ter diferença para quem está te seguindo no Facebook, você só vai ter que avisar, olha, agora esse meu perfil pessoal aqui, eu vou postar só coisas da minha vida pessoal, ou então eu vou desativar. Tem gente que prefere desativar o perfil pessoal e ficar só com o profissional. Enfim, é uma escolha de vocês. Mas, de qualquer forma, para ter a página comercial aqui no Instagram, você precisa ter uma fanpage que você vai conectar as duas. Você vai sincronizar. A ideia é tentar evitar problemas de sincronização, então é bom ter... O seu perfil ele vai ter que ser público. Ou seja, vai ter que ser aberto, né? E aí você, na parte que está lá, configurar o perfil comercial, você vai colocar os seus contatos. Então, não vai ficar visível numa primeira entrada das pessoas, né? Elas vão. Quando você mudar o seu perfil para perfil comercial, quem te segue não vai sacar de primeira que mudou, mas ela vai ter um botãozinho que ela vai poder clicar, e vai poder ver os seus contatos, vai poder ver o seu e-mail de contato, poder ver o seu telefone, se você disponibilizar, enfim. E aí, óbvio, você vai colocar, né, o seu e-mail, que é o e-mail comercial, você vai colocar um telefone, por exemplo, sei lá, que tem um WhatsApp que você atende as pessoas. Então, isso é uma coisa para vocês terem em mente que contato vocês vão colocar ali. Mas, feito isso, pronto. Você criou um perfil comercial. Com o perfil comercial em mãos, o que você consegue fazer? Você consegue acessar essas métricas aí, né? Esses dados que a gente estava falando. Você conhece o seu público, você passa a promover os seus posts. Você começa a ver, por exemplo, eu sou mais seguido por homens ou por mulheres? Eu sou mais seguido por pessoas de quantos a quantos anos? Eu sou mais seguido por pessoas do Rio de Janeiro? De São Paulo? Enfim, eu passo a ter essas informações, que são informações importantes para você entender o que você vai fazer com o seu conteúdo dali para frente. E tem esse terceiro item que está aqui no slide, que eu acho que é um item importante, que é, os dados são fundamentais, que eles te permitem acessar métricas, eles te permitem conhecer seu público e principalmente eles te permitem promover os posts. Promover os posts é o seguinte, eu tenho um post muito legal, muito bacana, mas eu não consigo, obviamente, por causa daquela história toda dos algoritmos. Quando eu publico ele da maneira que a gente chama orgânica, ou seja, é do jeito que qualquer um publica. Eu publico, você publica, todo mundo publica posts orgânicos. Um post orgânico, ele não consegue acessar... Eu tenho, por exemplo, na minha página lá, no meu perfil do Instagram, eu tenho, sei lá, 1000 seguidores. Quando eu posto organicamente, o algoritmo não me garante, até pelo comportamento das pessoas que me seguem, ele não garante que eu vá conseguir que o meu post chegue naquelas 1000 pessoas. Mas se eu estou promovendo o post, ou seja, se eu peguei aquele post e coloquei dinheiro nele, eu não só consigo fazer com que o meu post chegue em todos os meus seguidores, como eu ainda consigo fazer com que eles cheguem em mais seguidores. Eu consigo fazer com que ele chegue em futuros potenciais seguidores. Então, além dos meus 1000 seguidores, eu posso fazer uma segmentação que me permita chegar em 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 pessoas. Segmentação é o jeito que eu vou querer que esses posts apareçam. Então, eu quero que ele apareça para um público. A segmentação é a minha definição de público. Eu quero que ele apareça para homens, cariocas, de 20 a 25 anos, que se interessam por futebol, por exemplo. Esse tipo de segmentação eu consigo fazer. E não necessariamente é uma pessoa que já me segue.
Vocês, obviamente, na timeline de vocês obviamente já foram impactados pelos posts que são chamados patrocinados ou promovidos. Vocês já foram impactados por esses posts de uma conta que vocês nunca seguiram na vida. Mas é alguém que segmentou aquilo para chegar em você. Você é o público daquela pessoa. Como é que eu faço para promover, basicamente? É muito legal isso então, né? Eu publiquei uma coisa muito bacana, eu quero que ela chegue na maior quantidade de pessoas possível. Como é que eu faço para promover esses posts? Antes de falar sobre isso, é importante a gente dar 2 dicas aqui, né? 2 diferenças importantes. Alcance, aquilo que eu estava falando lá atrás, ou seja, a quantidade de gente que eu alcanço não é a mesma da minha quantidade de fãs. Se eu tenho 1000 fãs, mas eles, sei lá, metade desses fãs, por exemplo, não são caras que interagem muito com os meus posts, significa que eu não vou falar com 1000, eu vou falar com 500. Então, no fim das contas, eu tenho que ter em mente que a quantidade de gente que eu alcanço nunca é a quantidade de gente que está me seguindo de verdade. O númerozinho está ali. Quantidade de seguidores não é, eu não tenho a garantia de que o meu post chegou em 1000 pessoas, por exemplo. É isso aqui, esse lembrete fundamental, né? Quantidade de fãs não é garantia de que eu vou atingir rigorosamente todos eles. Beleza. Como é que eu amplio? Com o que eu estava falando lá atrás, com investimento. E uma coisa que a gente está falando aqui, que é importante vocês terem em mente, é que assim, com algum investimento, por menor que ele seja, a gente tem casos em que a gente chegou a trabalhar com, sei lá, R$100 num post, R$200 num post. Não importa, qualquer grana que você coloque ali, você de alguma forma já mexe no ponteiro, você dribla o algoritmo, você acessa mais gente da sua base ou não. Não é só massificação, não. Assim, eu não tenho tanta grana assim, eu nem quero de verdade que o meu post atinja 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 pessoas. Tudo bem. Quando a gente está falando de segmentação, de colocar grana num post, de alcance, a gente não está falando só de massificação, mas também segmentação. Nichos específicos de público. Eu vou fazer, por exemplo, um evento muito bacana no Rio de Janeiro. Eu quero atingir só as pessoas, por exemplo, da minha base de fãs. Quero ter a certeza que eu vou atingir as pessoas da minha base de fãs que moram no Rio. E só elas. Ok, você consegue fazer. Como é que a gente promove os posts? Então, sim, o seu perfil ele tem que ser comercial. E o seu perfil, como a gente falou lá atrás, a gente ensinou como faz um perfil comercial. E você tem que ser administrador da página do Facebook que está conectadinha com o seu perfil comercial do Instagram. Então, beleza. Aí o que eu faço? Eu clico toda vez que eu já tenho um perfil comercial e eu sou administrador dessa página, naturalmente, a hora que eu subir uma foto, vai ter um botãozinho ali, ó. Promover. É um botãozinho que está embaixo da foto. Eu cliquei ali, eu sigo meu jogo. Então, ele vai cortar a foto, obviamente, né? Tem um corte diferente, você percebe que tem um corte diferente na foto, mas tudo bem. A partir do momento que você clicou no botão de promover, então você vai ver que a foto ela vai ser cortada, e aí você vai ter 2 opções. Ou você vai fazer com que as pessoas elas acessem o seu perfil, ou você vai fazer com que elas entrem em contato. Então, essas são as 2 opções possíveis para você promover um post. Se o post vai entrar na timeline da pessoa, ou ela vai clicar ali e vai direto para o seu perfil, ou ela vai clicar ali e ela vai entrar em contato. Aí vai ter um e-mail, vai ter um telefone que vai mostrar para ela como ela faz. Mas de qualquer maneira, quando você, se a ideia, a sua ideia inicial é, eu quero trazer as pessoas para o meu perfil, eu quero aumentar a quantidade de seguidores, mais do que só fazer com que esse post tenha mais curtidas, mais compartilhadas, mais comentários, mas eu quero também trazer as pessoas para a minha timeline, que elas passem a me seguir, tudo bem, segue em frente. É a primeira opção, você só vai definir qual o texto que vai estar ali no botão, acesse, venha conhecer, enfim, é você que vai decidir a chamada, né, que você vai fazer, uma coisa tipo, sei lá, saiba mais, fale conosco, é você que decide, né? E aí você segue em frente. Então, você vai escolher, aí vai aparecer uma telinha como essa que vai te permitir escolher o público-alvo. Tem uma opção automática, tá? O Instagram ele já te oferece uma opção automática que é baseada nas pessoas que te seguem, naturalmente. Ele já pensa, olha aí o algoritmo de novo, o robozinho, né? Ele
pensa nas pessoas que já seguem você, qual é o perfil delas e já te entrega isso. Mas você pode esquecer completamente, se for o caso, e de repente eu quero patrocinar esse post para um público completamente diferente, tá tudo bem. De qualquer forma, você vai ali definir interesses de idade, de gênero, então homem, mulher, localização, em que lugar eles vão estar, estado, cidade, pode ser bem específico nesse sentido. Aí você vai escolher o quanto de dinheiro você vai colocar nesse post, a duração, né, em dias, ou seja, eu quero colocar R$ 500 nesse post e que ele fique sendo patrocinado, por exemplo, durante uma semana. Tá? O orçamento que você definir vai definir também a quantidade de pessoas que vão ser impactadas pelo seu post patrocinado. Claro. E aí a duração define o tempo, né, que ele vai sendo visualizado. A ideia é que não tenha a mesma pessoa sendo impactada pelo seu post muitas e muitas e muitas vezes, tá? Isso é uma coisa que o algoritmo já toma conta de não fazer, porque senão seria muito chato. De novo esse post patrocinado aqui, eu já não aguento mais essa pessoa, olhar a cara dessa pessoa, enfim, não é legal. Então isso é uma coisa que o algoritmo já se incumbe de não deixar acontecer. E aí você vai, obviamente, ter a chance de ver uma prévia, como ficou o post, e aí você vai colocar lá a forma de pagamento. Se alguma vez na vida você já patrocinou um post lá no Facebook, a forma de pagamento já vai estar cadastrada, a mesma, geralmente cartão de crédito. Caso você não tenha feito ainda, tudo bem, ele te dá a opção aqui de cadastrar e você finaliza com promover. Então, ele vai, obviamente, analisar, tem uma, assim, tanto no Facebook quanto no Instagram, antes do post subir, ele analisa a imagem, né? Se aquela imagem, obviamente, não tem nenhuma cena de nudez, por exemplo, ele devolve, né? Ele fala, essa imagem foi rejeitada pelos nossos padrões de uso e tudo mais. Mas isso costuma durar alguns minutos, né? Você já tem uma percepção, o algoritmo, de novo, ele vai dar uma olhada na imagem, vai ler a sua imagem e já vai te devolver, tá certo, não tá. E aí você vai colocar o post no ar e finalmente você vai poder ter acesso depois aos dados de como ele está performando, né? Como vai ser a performance dele. Então você vai poder ver quanto do dinheiro que você colocou já foi consumido, quantas pessoas você atingiu, alcançou com aquilo, quais foram as interações, os tipos de interação que teve. Teve mais gente dando like, teve gente, por exemplo, você queria que as pessoas elas viessem para o seu perfil para te seguir. Então, quantas pessoas novas passaram a te seguir com base nesse anúncio? Então, você vai poder ter acesso a essas informações. Importante, eu estava falando essa coisa de aumentar a base de fãs, né? A gente sabe que isso é uma questão para algumas pessoas. No Facebook e no Twitter tem uma ferramenta específica, tem um tipo de promoção de post lá que eu consigo fazer que chama Page Like. O que significa? Significa que ele vai atrás de pessoas que têm a tendência a seguir páginas. E ele vai atrás dessas pessoas para tentar trazer essas pessoas para serem meus seguidores. Só que, aí é uma notícia ruim, a gente sabe que a maior parte de vocês usa muito o Instagram como centro da sua estratégia de redes sociais. Esse formato de page like não existe no Instagram. Então não tem uma forma de eu comprar, entre aspas, fãs. A ideia é que esses fãs, a partir do momento que eu peguei um post, patrocinei, eu aumentei o alcance dele, a ideia é que essas pessoas, elas olhem para o meu conteúdo e pensem, isso é muito legal, vou passar a seguir este perfil. Isso significa que é um fã orgânico, né? É um fã que eu trouxe para mim de uma maneira mais natural, digamos. O fã pago, ele não existe no Instagram. Logo, fica aqui o nosso aviso. Uma coisa que a gente não recomenda de forma alguma são as fazendas de like. Ou seja, você vai lá, entra em contato com alguém que vende 10, 20, 30 mil seguidores para vocês. Eles fazem, a sua página perder relevância porque o algoritmo em algum momento vai entender que tem um monte de gente nada a ver, não tem nada a ver com o seu perfil original de público seguindo a sua página.
eles vão tornar mais caro anunciar para essas pessoas, porque pensa só, se elas só estão seguindo, elas foram compradas, elas só estão seguindo para ser um número a mais na sua base, pensa que toda vez que eu quiser impulsionar um post, eu quiser colocar grana num post, eu vou ter que pagar muito mais caro para falar com essas pessoas, porque o meu conteúdo para eles não quer dizer nada, não faz sentido para eles, né? Isso dificulta o que a gente chama de engajamento. Ou seja, aquele conteúdo para elas não é interessante. Então, eu não vou ter like daquelas pessoas. As provocações que eu vou fazer para criar conversa lá, né? Putz, entra, vem aqui, conversa comigo, me dá a sua opinião. Não vai acontecer. Às vezes até esse perfil é o perfil de um robô criado lá fora, inclusive. Ou seja, é alguém que nem a nossa língua fala, né? Então, ou é um robô ou é um perfil falso. Então, a gente não recomenda de maneira nenhuma. Então, como é que eu faço para ampliar a minha base? No Instagram, especificamente, né? Como é que eu faço? Bom, o conteúdo tem que ser na veia, tem que ser o conteúdo certo para as pessoas certas. Por isso que a gente falou para você analisar os dados. É você olhar lá atrás, ver os relatórios e ver o que está funcionando, o que não está funcionando, para quem está funcionando e para quem não está funcionando. E você passa a produzir conteúdo certeiro, na mira certa. Você marcar as pessoas sempre avaliando bem o contexto. Então, assim, se tem uma pessoa muito legal que você encontrou num evento, mas de repente ela não te... É um trabalho de formiguinha nesse caso, Mas tem uma pessoa muito legal que você encontrou num evento, ela não te segue, você marca elas nas suas fotos. Ou seja, em algum determinado momento, ela vai passar a ver que tem alguém recorrentemente marcando ela em posts. Opa, peraí, vou entrar aqui e ver quem é essa pessoa. Ah, é o fulano que eu encontrei no evento, legal, vou seguir. Interagir com as pessoas é um jeito muito legal. Então, de repente, alguém, por exemplo, que teve acesso aos seus posts, né? Você patrocinou um post, chegou numa pessoa que não é seu seguidor. Ela vai lá e faz uma pergunta. Para essa pessoa, principalmente, você tem que dar atenção em dobro. Como ela não é teu seguidor, você clica ali e responde para ela de um jeito que vai fazer ela se sentir importante o suficiente para falar, pô, que pessoa legal, que conteúdo bacana, vou seguir. Tem a coisa de seguir pessoas, então, se eu quero que a pessoa me siga, eu vou lá e sigo ela de volta. Tem uma coisa de uma etiqueta na internet que faz com que as pessoas... Não é regra, tá? Não é uma regra, não é obrigatório que você passe a ser seguido por alguém, você tenha que seguir ela. Da mesma forma, não é obrigatório que uma pessoa que você segue passe a te seguir. Mas acontece. Assim, tem gente que entende isso como uma regra de etiqueta. E traz as pessoas para a conversa via hashtag. Então, assim, de alguma forma, além das hashtags Herbalife, além das hashtags suas, né, que a gente tinha falado lá nos módulos anteriores, você criar uma hashtag sua, única, exclusiva, de repente, você vê outras hashtags que estão rolando nas redes sociais e que estão gerando... burburinho, que estão gerando conversas. Então, sei lá, uma hashtag que seja almoço, por exemplo, como eu falei em algum momento lá atrás. Se o seu post faz sentido, por exemplo, é um post que você está postando, registrando um momento legal na hora do almoço, por exemplo, você pode usar essa hashtag e aí pessoas que estiverem procurando por conversas relacionadas vão te encontrar e se for um conteúdo muito legal, elas vão te seguir. Mas, de novo, não é uma regra, é só um jeito de tentar fazer com que o seu conteúdo atinja mais gente para poder, sendo um conteúdo legal, essas pessoas poderem olhar para ele e falarem, bacana, vale a pena de seguir. Mas aí a decisão é toda delas. Eu não estou comprando esse like. A decisão é delas, tão somente delas. Bom, e para encerrar, a gente tem aqui uma última dica, queria agradecer a todos vocês, mas tem uma última dica aqui que é, sempre que vocês forem fazer uma apresentação, a gente está falando tanto aqui, né, de divulguem os seus conteúdos para as pessoas, respondam, interajam, tragam também esse contato para a vida real. Vocês forem fazer uma apresentação, coloquem a sua arroba, aqui tem a arroba da Herbalife, mas coloquem a sua arroba, que é o seu contato, né, no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, enfim, qual é a rede social da preferência de vocês. E o telefone de contato. Aqui, por exemplo, a gente tem o WhatsApp do Serviço de Atendimento ao Consumidor, mas coloquem o contato de vocês também. É importante que toda a estratégia esteja integrada. Então, vocês estão agindo super bem lá nas redes sociais enquanto influenciadores digitais. Tragam isso para a vida real, né? Para as apresentações que vocês fazem para as pessoas numa sala, diante delas, para elas poderem anotar isso. Como eu falei lá atrás, o nosso computador de bolso está o tempo todo à disposição, ela vai passar a mão. Se for uma coisa muito legal, uma apresentação muito bacana, certeza que ela vai passar a mão no celular e vai passar a seguir vocês também nas redes sociais. Era isso. Obrigado.